A paz do Senhor a todos, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Vamos dar continuidade sobre a história de José no Egito, né? Onde José se tornou governador. Depois que seu irmão venderam ele para o Egito, José se tornou um homem muito poderoso, se tornou governador, e durante essa fome que houve, né, essa fartura, e depois a fome, os 7 anos, José reencontrou seus irmãos e manda chamar o resto da família, lá onde estava Israel, que se chama Jacó, né? Jacó e Israel é uma pessoa só. E José manda chamar seu pai e todos os que estavam com ele lá em Canaã. E é assim que vai começar Gênesis 46, capítulo 1, que diz: Jacó e toda a sua família descem ao Egito. Vamos ler. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó. Quer dizer, Jacó e Israel era tudo uma coisa só, mas uma vez fala Jacó, outra vez fala Israel, porque Israel é uma nação que vai dar sequência depois que Jacó morrer, né? Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado, os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito. Jacó e toda a sua descendência com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Zeron e Camim e Carmim, e os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Mirari. E os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E e Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram
Esrom e Amuel, ou Ramu, né? Ramu ou Amu. E os filhos de Isacar, Tola, Pulva, Jó e Sirom. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Pada-Arã. Além de Diná, sua filha, todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. Os filhos de Gade, Zefion, Ag, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Aser, Imna, Isvan, Isvi, Berias, Isera, e a irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e a Jacó esta descendência. Não, errado. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Eiros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Usim, e os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jazer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e deu este a Jacó. Todas as almas foram 7. Jacó, que era Bila, era concubina de Bia, né? De Bia, não, de Raquel, e Jacó fez 7 filhos nela, né? Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. Agora, o encontro de Jacó com seu pai. E enviou Judá adiante de si a José para o encaminhar a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E apresentando-se-lhe, lançou-se-lhe ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Então Jacó, feliz da vida, né, porque tinha encontrado seu filho,
Então ele disse, morra eu agora, né? Porque ele agora já podia morrer, porque tinha encontrado seu filho que tinha desaparecido, que os irmãos dele tinham vendido, e Jacó pensavam que ele tinha sido devorado pelas feras, né? Mas não, isso não foi acontecido, foi os irmãos que vendeu para o Egito, né? Então Jacó, muito feliz, e morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vi. Depois disse a José a seus irmãos e a casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a minha casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram a mim. E os homens são pastores de ovelha, porque são homens de gado e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e aí disser qual é o vosso negócio, então direis, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que para que onde foi que eu estava? Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser qual é o vosso nome, então direis, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém. Porque todo o pastor de ovelha é abominação aos egípcios. Que coisa, não? Vamos para o capítulo 47. Gênesis 47, versículo 1 diz: José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindo à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozem. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelha, tanto como nosso pai. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teu servo, quanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teu servo habitem na terra de Gozem. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, e a terra do Egito está diante de ti, o melhor da terra. Fazem habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gozem, e sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. Então, quer dizer que botaram os irmãos dele, os maiorais do gado, sobre o que eu tenho, o faraó tinha, né? E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Pouco e maus, poucos e maus foram os dias dos anos da
minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, ao melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José ausentou de pão, sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Um detalhe agora que vamos discutir. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que comprava, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se faltar dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalo, e das ovelhas, e das vacas, e do jumento, e sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante de teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se dissole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Então a fome era tão grande que os moradores do Egito venderam seu gado, venderam suas cabras, seu jumento, tudo que tinha, né? Venderam a José para o rei, né? Para o faraó. Venderam tudo que tinha e, no entanto, só restou as terras onde eles viviam, né? José, muito sabido, né? Foi comprando e dando de comer a eles com o gado que eles tinham e tal. E, por último, José comprou as terras dele, de todos os moradores do Egito, para que eles não morressem de fome, né? E assim José, com o dinheiro que tinha juntado das vendas, né, da fartura dos 7 anos, foi comprando a terra desse povo, foi comprando, e o Egito se tornou imensamente gigante, terra gigante para Faraó, né? Então José, e todas as terras que tinha, né,
ao redor do Egito e de Canaã, José comprou para Faraó, né? Porque se o povo não vendesse, iam acabar a morrer de fome. E para eles não morrer de fome, então vendeu todas as terras, gado, ovelha, tudo que tinha, os moradores, tudo que tinha, inclusive as terras onde eles moravam, vendeu tudo a José, e José comprou todas essas terras para o faraó, né? E quanto ao povo, fê-lo passar às cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso, não venderam as suas terras. Esses não venderam, esses sacerdotes de Faraó, não venderam as suas terras porque já eram entre eles, né? Já era congregado entre eles e Faraó. Esse sacerdote de Faraó já era congregado junto a Faraó. Então, por isso, José não comprou as terras dele e nem eles passaram fome. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendas semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darás o quinto a Faraó. Então, ele dava o quinto a Faraó de tudo que ele escolhesse, de animais, de semente, de tudo. Ele, se quem tivesse 100, dava 5 a Faraó, né? Tudo ele, até justo, né? Porque não era tanto. 5, quer dizer, vamos dizer, 5%, né, da sua colheita era dado a Faraó. E foi assim que sucedeu. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para semente do campo e para o vosso mantimento e do que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. E disseram, a vida nos tem dado, achemos graça aos teus olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. Então, todo mundo que venderam as suas terras a Faraó, José deu as sementes, mas eles foram servir para Faraó. Eles iam plantar, iam comer, né? Ia ter o que comer pelas sementes de José, e mais, porém, iam ser servos de Faraó durante a jornada dele. José, pois, estabeleceu isto por estatuto, né? Quer dizer, José criou um tipo de lei, né? Para ele, um estatuto. Até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Goze, e nela tornaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. Né? Quer dizer, a família de Israel, que é Jacó, ficaram lá em Goze, né? Tomaram, ficou aquela terra para ele, que José deu, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os seus dias de Jacó e os anos da sua vida foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seus filhos, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponha a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Então, José também já estava velho, né? E quando seu pai morreu, pediu aos irmãos dele que não enterrasse ele no Egito, mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles.
E eles disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Jacó adoece. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e alguém participou a Jacó e disse: eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel, assentou-se sobre a cama, que Jacó estava bem doente, né? Se esforçou e sentou-se à cama. E Jacó disse a José: ó Deus Todo-Poderoso, me apareceu em luz, o Deus Todo-Poderoso. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu a Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. E eu sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado. Aqui aqui. E ele disse: peço-te, traze-me aqui para que eu os abençoe. E os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver. E fê-lo chegar a ele, e o beijou, o abraçou, né? Beijou e abraçou. Jacó abençoou José e os filhos deste, e Israel disse a José: eu não cuidar a ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, estirou o joelho do seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda, Israel e Manassés na sua mão esquerda. E à direita de Israel fê-los chegar a ele. Mas Israel, estendendo a sua mão direita, e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositalmente. Não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o Deus que me sustentou até este dia. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe este rapaz e seja
chamado neles o meu nome, e o meu nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixe em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. José não gostou, porque Jacó, pois José ia fazer o contrário, né? José ia botar o menor para que a mão direita de Jacó abençoasse ele. Mas Jacó fez o contrário e abençoou a cabeça de Efraim, né? A cabeça de Manassés, né? Para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não, assim não. Assim, meu pai, por... Não, errei tudinho. Desculpa, gente, eu distorcei aqui. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos olhos, foi mal aos seus olhos. Então, José, quando o pai botou sobre a cabeça de Efraim, José não gostou, né? Foi mal aos seus olhos. E tomou a mão de seu pai para a transpor sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. Então, José pegou a mão do pai dele, que estava sobre a cabeça de Efraim, para colocar na cabeça de Manassés, né? Essa é a questão, porque Jacó tinha pego a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, mas José não gostou, achou mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés, para trocar, né? Trocar de mão. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Foi por isso que Israel quis trocar a mão, né? Botar sobre o mais novo, sobre o mais velho, e assim sucessivamente. Mas Jacó sabia o que estava fazendo, né? Que o menor ia ser maior do que o menor. O menor ia ser maior do que o maior, né? Foi por isso que ele fez a troca. Porque o menor ia ser maior que o menor. Então, Manassés, que era o menor, ia ser maior, né? Ia ter uma nação maior do que a nação do outro irmão dele. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Porque naquele tempo, o bem e o mal, né? Eles lutavam entre si, né? O povo de Jacó, que vem lá de Abraão, que vem lá de Noé, esse povo todo é do lado de Deus, mas tem outra nação que é mal, né? Que são os amorreus, e então Jacó lutava entre ele, entre a espada e arco, né? Ele dizia: Irmão, tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus, né? Dando sequência, Jacó abençoa seus filhos e morre. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Juntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então, Jacó, Deus dava toda a sabedoria a ele para indicar já coisas que ia vir no futuro, né?
Então, depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Juntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouve, filhos de Jacó, e ouve a Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o meu princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Quer dizer, Ruben, para Jacó, era um camarada excelente, né, em tudo, né, em força, em poder, em vigor, né, e impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, porque ele traiu com a concubina do pai dele, né? Então subiste ao leito do seu pai e o contaminaste. Subiu à minha cama, não foi mais na cama dele, né? E Simeão e Levi seus são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, a sua teima arrebataram bois. Quer dizer, que ele, Ruben, né, guerreou e tomou boi e tudo. Maldito seja o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Ele falando com Judá agora, né? A ti te louvarei teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Né? E ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. A cepa mais excelente. Ele levará a sua roupa no vinho, lavará a sua roupa no vinho. Não é levará, lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulão habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios. O seu termo será para Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e faz cair seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quer dizer, Dan vai ser uma pessoa muito ruim, né? Talvez, como o pai dele está dizendo, ele está relatando cada filho o que vai ser, né? Cada um vai seguir um destino. Então, Dan
vai ser um camarada. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Ele vai julgar uma das tribos de Israel. Dan será serpente, quer dizer, vai ser um pouco venenoso. Junto ao caminho, uma víbora, junto à vereda que morde aos calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás. A sua salvação espero ao Senhor. Quer dizer, que Jacó, no Senhor ainda espera a salvação dele. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ela dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. Os flecheiros lhe deram amargura, quer dizer, José vai ser amargurado pelos flecheiros, né? E o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederam as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa, e à tarde repetirá o despojo. Benjamim vai ser um guerreiro também, né? Benjamim é um lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa, e à tarde repetirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu. Na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou e foi congregado a seu povo. Então, Jacó deu essas ordens todinho a seus filhos, como era para ser, como era para enterrar ele, tudinho, e morreu, né? A lamentação por Jacó e seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele.
e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamasse o seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daquele que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passado, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, eu em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe aí a sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gozen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele, dá licença aqui um pouquinho, e subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo uns moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: É este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-lhe Abel Mizraim, que está além do Jordão, e fizeram-lhe os seus filhos assim como lhe ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura de Efrom, o Eteu, em frente a Manre. José anima a seus irmãos. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, e ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nós odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizeram. Então, os irmãos de José, depois que seu pai morreu, né, pensaram que José ia retribuir o mal que eles fizeram a José, vendendo José, querendo matar José, e venderam para o Egito, né? Os irmãos dele ficaram com esse receio, né? E disseram: Porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhes fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e os seus pecados, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus
de teu pai. E José chamou quando ele lhe falava. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teu servo. E José lhe disse: Não temais, porventura estou em lugar de Deus. Quer dizer, não tem mais porque José está em lugar de Deus. Não no lugar de Deus, né? Mas numa terra de Deus, assim que se quer, dizendo, né? Assim dizendo. Vós também intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Agora vem a morte de José, né? Esses são os versículos que eu vou ler no futuro mais, no próximo vídeo, no vídeo 12, né? Se Deus quiser, se Deus assim permitir. Desejo um bom dia a todos, né? Que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. Muito logo, muito em breve, farei o vídeo de número 12, né? Que vai ser a morte de José, ok? Eu vou falar novamente, deixe o seu likezinho, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, ok? E voltarei muito em breve com a morte de José, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.